Muito bom dia, meus amigos, Marcelo Razan, PVC, pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui no The Primeiro, ou que vai ver depois também. Você é muito querido por todos nós aqui nas nossas plataformas do UOL. É aquele clima de ressaca, aquela água no chope, aquele contraste de situações, ao mesmo tempo que a CBF estava eufórica, né? O comando da CBF eufórico por conta da situação encaminhada com o Carlo Ancelotti. Você vê um choque de realidade aí pelo resultado imediato de campo, nesse plano emergencial que é ter o Ramon como interino, e a seleção brasileira, como o PVC mencionou muito bem, perdendo o seu terceiro jogo para o africano em um espaço de 4 partidas recentes aí, sendo que com o Ramon foram duas derrotas, uma vitória nos últimos 3 amistosos. Hoje de manhã, os jogadores da seleção brasileira que tiveram convocados agora, né, começaram a desembarcar aqui no Brasil, alguns em São Paulo, outros aqui no Rio. Eu tive a oportunidade de estar com alguns deles aqui no Galeão, gente que eu até não esperava encontrar, mas período de férias é assim mesmo. Vieram 3 envolvidos aí, um trio de Flamengo e Fluminense, né? O Ayrton Lucas, o Pedro e o André, né? 2 do Flamengo e 1 do Fluminense, que estão aí se organizando para entrar em ação já na rodada do Brasileirão nesse meio de semana, que o Brasileirão está de volta. Mas também 3 aí que estão de férias: Danilo, lateral direito, o Paquetá e o Bruno Guimarães, que vieram no voo de Lisboa logo depois da partida. A leva da CBF deve chegar daqui a pouquinho à tarde, né, por volta de 5h30, enfim, e aí vem todo mundo que estava lá trabalhando, volta para o QG da seleção brasileira aqui no Rio de Janeiro. Esse é um contexto de resultados. Obviamente ninguém queria tomar uma chapuletadinha, como dizem os amigos aí do Senegal, né, no amistoso, mas é o que a CBF está colocando à mesa quando ela se propõe a esperar pelo Carlo Ancelotti num cenário que vai se concluir lá em lá em julho, né, de 2024, e é uma situação que a gente está prestes a começar as eliminatórias da Copa do Mundo, que já começam em setembro. O próximo desafio do Brasil já vai ser as eliminatórias, e aí, nesse terceiro amistoso com o interino Ramon, que deve voltar também, como falei, nesse voo da tarde, essa situação de uma derrota significativa, tomando 4 gols numa partida só, 4-2 para Camarões, e a euforia dos jogadores senegaleses e a zoeira da Confederação Africana, muito justificada pelo que eles conseguiram nos últimos meses diante do Brasil, mas também numa parcela por conta de uma parcela de ausência de um projeto para o presente da seleção brasileira. A CBF está pensando muito no futuro, mas o presente tem algumas lacunas, várias lacunas a serem preenchidas e resolvidas aí, sobretudo imaginando já para setembro, meus amigos. É o choque de realidade com essa espera pelo Ancelotti, PVC. O futuro também tem essas lacunas, né? Porque assim, a gente não sabe quem vai ser o técnico da eliminatória, e por mais que a gente esteja a favor, e a gente votou ontem aqui no debate, nós 4 falamos, sim, ok, esperamos, mas tem que ter um plano de quem vai se dirigir a seleção brasileira na eliminatória. Mas a eliminatória é muito fácil, porque vão classificar 6 e vai ter mais uma vaga na repescagem. Sim, mas ganhar de time africano sempre foi fácil. O Brasil perdeu 3 de 4 jogos nos últimos 7 meses. E aqui no chat, inclusive, perguntavam ontem sobre... A gente até repassou essa pergunta para o PVC. Mas se daqui até o final do ano, ou até 2024, melhor dizendo, a seleção continuar perdendo ou não conseguir manter essa unanimidade, ainda assim vão manter a espera pelo Ancelotti até lá? Esse já foi um primeiro retrato disso, porque é a primeira vez, pós a notícia do acerto, Igor, que a seleção vai a campo e perde. Perfeitamente. Esse tipo de situação está exposta numa matéria que a gente publicou hoje pela manhã, Razan e amigos, aqui no UOL Esporte, sobre como a seleção brasileira fica exposta a esse cenário, a esse contexto de... Tem gente que usa palavras mais pesadas, como vexame, humilhação, né? Mas, enfim, de tropeços nessa caminhada, nessa construção, nesse trabalho do interino, nesse caso Ramon Menezes, ou de qualquer outro interino que fosse, porque também o Ramon é uma peça que foi inserida pela decisão da diretoria da CBF de conduzir a sucessão do Tite da forma como tem conduzido. Então, a gente precisa esperar algumas manifestações formais e oficiais do presidente Edinaldo Rodrigues. Eu vejo pelo menos 2 janelas para isso acontecer. Uma no dia 27, na terça-feira que vem, vai ter a convocação da seleção feminina. Provavelmente o Edinaldo deve estar lá, né? A convocação da seleção feminina para a Copa do Mundo é um evento mais importante, enfim, na CBF, relacionado à seleção dirigida pela Pia Sundhage. Então, a expectativa é que o Edinaldo compareça e ele dê algum tipo de satisfação mais atualizada em relação a esse cenário da seleção masculina também. E
a tal prometida aí manifestação também do dia 30 de junho, que agora também já seria na sexta-feira da semana que vem, para definir aí, para anunciar o que vai ser das eliminatórias, onde é que vão acontecer os jogos, né? Quem vai conduzir, se fica Ramon, se vem outra pessoa, para explicar um pouco esse contexto mais concreto aí desse futuro imediato. Você está mostrando na tela aí para o pessoal a matéria que a gente, uma das matérias, né, das várias aí que a gente chama de matéria de gaveta, que a gente deixa já virada de um dia para o outro, para quem não conhece o nosso jargão aí da redação, e a gente vai pontuando aí esse contexto todo. É uma seleção que fica exposta, né, como eu falei anteriormente, por algumas questões, pela decisão do presidente Edinaldo de não trazer um coordenador, um diretor de seleções, ele mesmo se concentrar essa decisão, essa negociação, por ele optar por essa transição para o cargo efetivo de forma mais longa, apostando em longo prazo no Ancelotti, e, enfim, mesmo sabendo que o Tite sairia do cargo lá em janeiro de 2022. A CBF já tinha essa informação. Então, é um resultado, e pelo contexto também da escolha do Ramon, ali, nessa divisão de tarefas dele, né? Quando ele viaja para o Sul-Americano Sub-20, ele diz, não, meu foco está todo aqui. Mas ele precisa, no meio do Sul-Americano, vir ao Brasil, fazer uma convocação que ele não estava necessariamente acompanhando os jogadores, enfim, tinha membros da comissão técnica anterior, como o fisiologista Guilherme Passos e os jornalistas de desempenho Tomás Araújo e o Bruno Baquete, que estavam conduzindo essa construção da lista de forma mais próxima, enfim, são elementos que a gente, quando coloca tudo nessa bacia toda, dá para explicar por que o Brasil jogou do jeito que jogou e tem jogado do jeito que tem jogado, e por isso essa preocupação para o futuro imediato. E é claro que a gente também não pode tirar a parcela de responsabilidade dos jogadores nisso tudo. Mas, enfim, já seria complexo um trabalho novo começando. Um trabalho novo que não chega a ser o novo, mas é um trabalho intermediário ali, pela condição de interinidade, é uma complexidade maior, e os resultados estão aí para mostrar, não sendo aqui apenas resultadista, né? Mas, enfim, essa receita complexa, receita complicada para que